Êxodo. Shemot. Capítulo 15. Naquela ocasião, Masha e os Ishalitas cantaram este cântico a Ial. Vou cantar a Ial, pois ele foi grandemente enaltecido. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Ial é a minha fortaleza e o meu poder, visto que ele se tornou a minha salvação. Esse é o meu Criador, e eu o louvarei, o Criador do meu Pai, e eu o enaltecerei. Ial é um poderoso guerreiro. Ial é o seu nome. Ele lançou no mar os carros de guerra de Faraó e seu exército, e seus melhores guerreiros afundaram no Mar Vermelho. As águas turbulentas os cobriram, eles afundaram como pedra nas profundezas. Tua mão direita, ó Ial, é grande em poder, tua mão direita, ó Ial, pode despedaçar o inimigo. A tua grande majestade, podes derrubar os que se levantam contra ti. Envias a tua ira ardente, ela os consome como palha. Pelo sopro das tuas narinas as águas se amontoaram, águas volumosas ficaram represadas, as águas turbulentas se solidificaram no coração do mar. O inimigo disse: eu os perseguirei e os alcançarei, repartirei os despojos até eu ficar satisfeito. Puxarei a minha espada. Minha mão os subjugará. Sopraste com o teu fôlego, o mar os cobriu, afundaram como chumbo em águas majestosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Ial? Quem se mostra supremo em pureza como tu? Aquele a ser reverenciado com cânticos de louvor, aquele que faz maravilhas. Estendeste a tua mão direita, e a terra os engoliu. No teu amor leal guiaste o povo que resgataste, na tua fortaleza, tu os conduzirás ao teu sagrado lugar de morada. Os povos ouvirão, eles tremerão, a angústia se apoderará dos habitantes da Filístia. Então os chefes de tribo de Edom ficarão aterrorizados, e o tremor tomará conta dos poderosos governantes de Moabe. Todos os habitantes de Canaã ficarão desanimados. Medo e pavor cairão sobre eles. Por causa da magnitude do teu braço eles ficarão imóveis como pedra até que o teu povo passe, ó Ial, até que passe o povo que produziste. Tu os levarás e os plantarás no monte da tua herança, o lugar que preparaste para morar, ó Ial, um santuário, ó Ial, que as tuas mãos estabeleceram. Ial reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, Ial fez as águas do mar retornar sobre eles, mas o povo de Chal andou em terra seca pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Aaron, pegou um pandeiro, e todas as mulheres acompanharam, tocando pandeiros e dançando. Miriam cantava, respondendo aos homens: cantem a Ial, pois ele foi grandemente enaltecido. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Mais tarde, Masha fez Ishal partir do Mar Vermelho. Eles foram ao deserto de Sur e andaram por 3 dias no deserto, mas não acharam água. Chegaram a Mara, mas não puderam beber a água de Mara porque era amarga. É por isso que ele chamou o lugar de Mara. Então o povo começou a se queixar contra Masha, dizendo: o que vamos beber? Ele clamou a Ial, e Ial lhe mostrou uma árvore. Quando Masha jogou na água, a água se tornou doce. Ali ele lhes estabeleceu um decreto e um precedente legal, e ali os pôs à prova. Ele disse: se você escutar atentamente a voz de Ial, seu Criador, fizer o que é certo aos seus olhos, prestar atenção aos seus mandamentos e guardar todos os seus decretos, eu não trarei sobre você nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu, Ial, curo você. Depois eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, de modo que acamparam ali, junto à água. Êxodo. Shemot. Capítulo 16. Depois que partiram de Elim, toda a assembleia de Ishal finalmente chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai, no dia 15 do 2º mês após a sua saída da terra do Egito. Então toda a assembleia de Ishal começou a se queixar contra Masha e Aaron no deserto. Os Ishalitas lhes diziam: quem dera tivéssemos morrido pela mão de Ial, na terra do Egito, enquanto estávamos sentados junto às panelas de carne, enquanto comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer toda esta congregação morrer de fome. Ial disse então a Masha: farei chover pão desde os céus para vocês. O povo deve sair,
E cada um recolherá sua porção diária, a fim de que os ponha à prova para ver se andarão na minha lei ou não. Mas, no sexto dia, ao prepararem o que recolheram, haverá o dobro do que apanharam em cada um dos outros dias. Portanto, Macha e Aron disseram a todos os israelitas: Ao anoitecer vocês certamente saberão que foi Iau quem os tirou da terra do Egito. De manhã verão o esplendor do Iau, pois Iau ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós, para que se queixem contra nós? Quando Iau lhes der carne para comer, ao anoitecer, e pão à vontade de manhã, vocês verão que Iau ouviu as queixas que fazem contra ele. Mas quem somos nós? Vocês não estão se queixando contra nós, mas contra Iau. Então Macha disse a Aron: Diga a toda a assembleia de Ishal: apresentem-se perante Iau, pois ele ouviu as suas queixas. Assim que Aron falou a toda a assembleia de Ishal, eles se viraram e olharam para o deserto, e a glória de Iau apareceu na nuvem. Iau disse ainda a Macha: Ouvi as queixas dos israelitas. Diga-lhes o seguinte: ao anoitecer vocês comerão carne, e de manhã comerão pão à vontade, e certamente saberão que eu sou Iau, seu Criador. Ao anoitecer, vieram codornizes e cobriram o acampamento, e de manhã havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia na superfície do deserto uma substância fina e quebradiça, semelhante à geada que cai sobre o solo. Quando os israelitas a viram, começaram a dizer uns aos outros: O que é isto? Pois não sabiam o que era. Macha lhes disse: É o pão que Iau lhes deu como alimento. Isto é o que Iau ordenou. Cada um deve apanhar a quantidade que come. Devem pegar um gomor por pessoa, segundo o número de pessoas que cada um tem na sua tenda. Os israelitas começaram a fazer isso. Alguns recolheram muito, e outros recolheram pouco. Ao medirem as quantidades pelo gomor, não sobrava quem tinha recolhido muito, nem faltava quem tinha recolhido pouco. Cada um apanhou a quantidade que comia. Então Macha lhes disse: Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Mas eles não escutaram Macha. Quando alguns guardaram parte dele para a manhã seguinte, o que tinha sido guardado criou bichos e cheirou mal, e Macha ficou indignado com eles. Eles o apanhavam toda manhã, cada um conforme o que comia. Quando o sol esquentava, ele derretia. No sexto dia, eles apanharam o dobro, 2 gomores por pessoa. Então todos os maiorais da assembleia foram comunicar isso a Macha. Portanto, ele lhes disse: Isto é o que Iau falou. Amanhã haverá um completo descanso, um sagrado sábado para Iau. Assem no forno o que precisarem assar e cozinhem em água o que precisarem cozinhar, então guardem o que sobrar para a manhã seguinte. Assim, eles o guardaram para a manhã seguinte, como Macha havia ordenado, e o que guardaram não cheirou mal nem criou vermes. Então Macha disse: Comam-no hoje, porque hoje é um Shaba para Iau. Hoje vocês não o encontrarão no campo. Vocês o apanharão por 6 dias, mas não haverá nada no 7º dia, o Shaba. No entanto, no 7º dia alguns do povo saíram para apanhá-lo, mas não encontraram nada. Então Iau disse a Macha: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Notem que eu lhes dei o Shaba. É por isso que eu lhes dou o pão para 2 dias no 6º dia. No 7º dia todos devem ficar onde estão, ninguém deve sair do seu lugar. Então o povo guardou o Shaba no 7º dia. A casa de Ishal chamou o pão de maná. Ele era branco como a semente de coentro, e seu sabor era como de bolachas de mel. Então Macha disse: Isto é o que Iau ordenou. Recolham um gomor dele para ser guardado por todas as suas gerações, a fim de que eles vejam o pão que eu lhes dei para comer no deserto quando os tirei da terra do Egito. Portanto, Macha disse a Aron: Pegue um jarro e ponha nele um gomor de maná, e coloque-o diante de Iau para ser guardado por todas as gerações. E Aron colocou diante do testemunho para que fosse preservado, assim como Iau havia ordenado a Macha. Os israelitas comeram o maná por 40 anos, até chegarem a uma terra que era habitada. Comeram o maná até chegarem às fronteiras da terra de Canaã. Um gomor é 1/10 de uma efa.